Você sabia que se você aprender a fazer perguntas para si próprio, você terá aprendido uma grande ferramenta que te ajudará a mudar a sua vida para melhor, com certeza? Quer saber como aprender essas perguntas mágicas? Então, vem comigo que a gente vai falar sobre isso hoje. Olá, se você não me conhece, prazer. Meu nome é Giane Fonseca, sou Life Coach e estou aqui hoje para te contar o poder das perguntas. O poder que tem você saber como fazer perguntas para si próprio e como isso pode mudar a sua vida. Essa é uma sequência de uma playlist que se chama Desperte Seu Gigante Interior. Se você não viu os vídeos anteriores, vou deixar o link aqui abaixo na descrição para você aprender como despertar o poder que existe em você e se tornar a sua melhor versão. E o assunto hoje será como forçar o nosso cérebro a nos dar respostas que vão nos, de fato, ajudar na vida. E eu vou começar com uma perguntinha. Por que será que as crianças aprendem mais do que os adultos? Você já parou para pensar nisso? Simplesmente porque as crianças fazem mais perguntas. E algumas perguntam até demais e os pais até ficam incomodados. Mas a grande verdade é essa: quem faz perguntas obtém respostas, aprende mais. Quem não faz perguntas se cala e fica sem aprender coisas que era para ter aprendido. Então, pense nesse exemplo. Quando você era criança, você perguntava mais. Depois que virou adulto, você ficou com vergonha, com medo de incomodar. Então, você se calou e parou de fazer perguntas. Por isso que você aprende bem menos do que as crianças. Não tem nada errado com o seu cérebro, e sim com o seu hábito, que agora é de silenciar e não fazer perguntas. Mas não são qualquer perguntas que você deve se fazer. São perguntas de qualidade, para que você tenha respostas de qualidade. Então aprenda a fazer perguntas da forma correta para que o seu cérebro te dê respostas corretas também, ok? Nesse estudo de hoje, veremos que as pessoas focalizam nas coisas que as deixam sobrecarregadas e frustradas, sendo que se mudassem o foco, se sentiriam melhor. E como mudar o foco? Basta fazer uma nova pergunta. Ao invés de se perguntar, por que tentar se para mim nada dá certo? Ou, por que logo eu, meu Deus? Aquelas pessoas que se vitimizam. Lembre-se, peça e receberá. Se fazer uma pergunta terrível, terá uma resposta terrível. Então, ao invés de fazer aquelas perguntas, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Onde foi que eu errei? Passe a fazer perguntas tais como posso aproveitar o que me aconteceu? Como posso contribuir com os outros para que isso não aconteça com eles também? Então, ele explica aqui para a gente parar com essa posição de vítima quando acontece algo de ruim conosco e a gente fica, ai, por que comigo? Onde foi que eu errei? Por que isso acontece só comigo? Então, parar com essa posição de vítima e passar a se fazer perguntas. Ok, já aconteceu isso comigo, não tem como mais voltar atrás e evitar que aconteça. Ok, então agora que já aconteceu, o que eu posso aproveitar desse fato? O que eu posso tirar de proveito disso? É aquele exemplo de fazer do limão uma limonada. Então, pega algo ruim que aconteceu na sua vida e tenta extrair daquilo algo de bom, algo que vai fazer sentido para você e você vai dar a volta por cima e aquilo que era para ser ruim acaba sendo sua bênção, né? A sua mudança de vida. Então, é isso que ele ensina, que a gente comece a pensar em mudar o nosso cérebro e as perguntas que fazemos para nós próprios. Um exemplo maravilhoso que o Anthony dá aqui nesse capítulo é do homem que sofreu um acidente de avião. Ele caiu e o avião queimou, pegou fogo e ele saiu com parte do corpo queimado, né, o rosto todo queimado. Ele sobreviveu do acidente, porém ele ficou paraplégico, então sem se mover da cintura para baixo, com o rosto todo queimado.
E ele foi socorrido, foi para o hospital e levaram ele, né, para o hospital. E lá esse homem tinha várias perguntas interiores dentro dele que só levava ele para depressão. Então ele se perguntava: e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E agora? Como eu vou viver daqui para frente, aleijado? Então, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Onde foi que eu errei? Então, essas perguntas que ele se fazia não levava ele para lugar nenhum, não dava resposta nenhuma para ele produtiva e só levava ele para depressão, para ele ficar cada vez mais triste. Mas quando ele percebeu que ele precisava mudar os pensamentos dele e que se ele continuasse pensando daquela forma e fazendo as perguntas que ele estava fazendo para si próprio, ele iria só afundar cada vez mais na depressão, ele começou a mudar o foco e mudar o tipo de pergunta. Então ele passou a se perguntar: o que eu posso fazer de útil com isso que me aconteceu? Como eu posso transformar essa minha dor em exemplo para outras pessoas? Como eu posso ajudar outras pessoas com o meu exemplo? Uma outra pergunta que ele fazia, assim, muito interessante: quem sou eu? Eu sou somente esse corpo? Não tem nada a mais além disso em mim? Então, ele percebia com essas perguntas que ele fazia que ele era muito mais do que só aquele corpo físico que ficou, digamos, comprometido devido ao acidente, mas ele tinha uma mente maravilhosa e ele, com essa mente, poderia conquistar o que ele quisesse, não precisava tanto do corpo. Então, o corpo era só um veículo que ele tinha, mas ele tinha outros veículos e a mente era uma delas que ficou intacta no acidente. Então, ele começou a pensar em que ele tinha de bom que ele poderia usar de exemplo para as outras pessoas e ajudar outras pessoas. E um dia, depois dele começar a fazer essas perguntas que estavam fazendo ele se sentir melhor e não fazendo ele se sentir inútil na vida, ele começou a se interessar por uma bela enfermeira que o visitava e o atendia no hospital. Então, ele falava com os colegas de quarto que ele estava apaixonado por aquela enfermeira, que ela era muito bonita e quais seriam as chances que ele teria com ela. E os amigos dele zombavam e criticavam, falavam: você é louco, nunca que essa mulher bonita desse jeito vai olhar para você dessa forma, com o rosto todo queimado, desfigurado e sem se mover da cintura para baixo. Desiste, tira isso da sua cabeça. Mas ele, sabiamente, não deu ouvidos a que os colegas falavam. Ele começou a se questionar com toda a coragem do mundo: o que eu posso fazer para sair com essa mulher? Ele não deixou as críticas abalarem ele. E quando menos se esperou, ele ganhou alta do hospital. Ele saiu para almoçar com essa enfermeira, fizeram uma linda amizade e quando menos se esperou, ele a pediu em casamento e hoje ela é a esposa dele. Então, se ele tivesse olhado o que os outros falavam que ele não era capaz, ele nunca teria coragem de olhar para a condição dele e ter coragem de convidar ela para sair, ou muito menos para ter algum tipo de relacionamento. Então, percebe? Quando ele mudou as perguntas que ele fazia para si próprio, ele mudou o destino dele. Então, nesse capítulo, a gente aprende que não devemos fazer pergunta para nós mesmos que gere dúvidas. Quais são esses tipos de pergunta que geram dúvida? Exemplos: e se houver alguém melhor do que eu? E se eu assumir um compromisso agora e depois sofrer? Isso só alimenta o medo e a insegurança. Então, qualquer pergunta que você fica fazendo para si próprio, que vai gerar insegurança, dúvida, não vai te ajudar em nada. Uma história que o Anthony conta nesse capítulo de um cara que foi livrado da morte por não desistir de fazer perguntas para si próprio. É o exemplo do cara que foi sequestrado
com toda a família dele e foi levado para um lugar que iam ser levados à morte. Então, infelizmente, ele viu cada membro da sua família, seus filhos, sua esposa, ser assassinado de forma cruel na frente dele, sem ele poder fazer nada para impedir. E ele seria o próximo da lista que iria ser morto. Então, nesse lugar que ele estava, tinha outras pessoas e era uma verdadeira chacina. Era um lugar onde matava muitas e muitas pessoas e ele só estava na fila esperando o dia dele. Então ele perguntava para as outras pessoas: qual é a forma da gente sair desse lugar, da gente fugir desse lugar? E os outros presos falavam: você é louco, nunca ninguém conseguiu escapar daqui. Isso aqui é o lugar da morte, não tem como fazer nada. Aceita que você vai morrer e pronto. Não tem como fazer. Para com essa esperança boba, falava assim com ele. Mas ele se recusava a acreditar que ele iria morrer, que aquilo iria ser o fim para ele. Então ele começou a fazer perguntas para si próprio, já que para os outros as respostas não eram positivas, ele começou a fazer pergunta para si próprio. Então ele se perguntava: como eu posso sair daqui vivo ainda hoje? Como eu posso escapar daqui e sair vivo ainda hoje? E ele não cansava de fazer essa pergunta. Até que um dia, alguns dias depois dele insistir e persistir na pergunta, algo chamou a atenção dele. Um forte cheiro, um forte odor vindo de uma porta que tinha sido aberta. E quando ele olhou pela porta, ele viu um monte de cadáveres em decomposição. Pessoas que tinham sido mortas e estavam sendo jogadas como entulho, uma em cima da outra, em um monte. Aquele cheiro estava muito forte, muito forte. Mesmo assim, ele teve a ideia. De tanto ele fazer pergunta: como eu posso sair daqui vivo ainda hoje? Ele teve a ideia de esconder atrás do caminhão que estava esse monte de cadáveres, de corpos, e eles estavam todos nus, esses corpos. Então ele tirou a roupa e deitou no meio daquele monte de cadáveres. Pensa no cheiro forte que estava ali, porque muitos já estavam em estado avançado de decomposição, já tinham sido torturados, arrancado dentes de ouro que tinham neles. Eles estavam já em um estado avançado de decomposição. E ele se sujeitou a deitar ali no meio e fingir de morto, para que as pessoas, com esperança que o motorista levasse os corpos e ele fosse levado junto. E aquilo, ele quase morreu, porque jogavam mais cadáveres em cima dele, e ele sentiu que estava sendo esmagado, mas ele continuou ali quieto e pedindo para que algo acontecesse, um milagre, que ele saísse dali vivo. E 8 horas depois que ele estava ali deitado no meio de um monte de mortos, ele escutou o motorista ligar o caminhão. Então a esperança brotou no coração dele que ele iria sair daquele lugar de alguma forma. E o caminhão seguiu e andou horas com ele, mas os mortos, e jogaram eles em uma cova muito funda, jogaram aquele monte de cadáver e ele junto ali. E ele ficou quieto, esperou até anoitecer para ele poder sair daquela cova, porque se ele saísse de dia, corria risco de alguém vê-lo. Então ele esperou anoitecer e ele saiu dali e correu por 70 quilômetros nu para pedir ajuda e conseguiu uma ajuda em um posto. Então, perceba o extremo que esse homem teve que fazer, mas perceba que a pergunta que ele fez da forma correta, como eu posso sair daqui vivo ainda hoje,
foi o que deu a ideia para ele de uma fuga, uma forma de fugir dali. E se ele aceitasse a verdade que os outros colegas dele tinham falado, que era para ele desistir, que ninguém saía dali vivo, nunca ninguém conseguiu, que era para ele aceitar a morte e nada mais. Ele teria tido um final igual aos outros. A ciência explica que o nosso cérebro nos dá tudo o que a gente pede, como se fosse um gênio da lâmpada. Porém, nós temos que tomar cuidado com o que a gente pede, porque acaba encontrando. Você não está tendo os resultados que você quer, que você almeja na sua vida, porque você não está sabendo fazer perguntas para o seu cérebro. Perguntas da forma correta. Se você faz perguntas mais ou menos, você encontra respostas mais ou menos. Se você faz perguntas que te induz a tristeza, você só vai ter tristeza de respostas. Então, passe a fazer perguntas que te impulsione a ser uma pessoa melhor e que te mostre um caminho do que você deve fazer. Inclusive, o Anthony explica que muitas pessoas não conseguem os seus objetivos por não usar essa ferramenta que são as perguntas para si próprio, por falta de fé. Eles não acreditam que fazer a pergunta eles vão obter uma resposta de uma certa forma. Eles não acreditam. Então, pela falta de fé, não fazem as perguntas e não obtêm as respostas que precisam. Inclusive, ele explica, se estamos zangados, por exemplo, devemos parar de questionar perguntas bobas e passar a fazer perguntas do tipo: o que eu posso aprender com esse problema que eu estou passando? Como eu posso me tornar mais forte com esse problema que eu estou passando? Como eu posso melhorar apesar desse problema que eu estou passando? E ele finaliza dizendo: muitas vezes nossos recursos são limitados simplesmente porque nossas perguntas são limitadas. Não limite o poder do seu cérebro. Não limite as perguntas que você fará para você próprio a partir de agora. Porque isso pode mudar a sua vida, te livrar da depressão, do desemprego, de tudo de ruim que você pode estar passando no momento. Então passe a tirar momentos para você ficar a sós e começar a conversar com Deus, a fazer perguntas para você próprio, porque Deus mora dentro de você e Ele vai te dar as respostas que você precisa. Então eu vou ficando por aqui. Se você não viu os outros vídeos dessa playlist, dá uma olhadinha no link aqui abaixo, veja os outros vídeos. Visite também meu site para você aprender um pouco mais sobre como conquistar os seus objetivos e suas metas de uma forma mais rápida, mais eficaz. Não tente sozinho, porque sozinho é mais difícil. Sempre é importante procurar uma pessoa para te ajudar. E se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no joinha, de compartilhar e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Gratidão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!